ao podcast Era da Superinteligência. Olá, hoje a gente vai analisar juntos alguns materiais bem interessantes. O tema, o impacto da inteligência artificial, principalmente a generativa, sabe? Tipo ChatGPT, Gemini, essas coisas, no mercado de trabalho. Pois é, um tema quente, né? A grande questão que essas fontes levantam é: a IA tá roubando empregos? Ou tá mais para uma ferramenta que ajuda a gente? E claro, como nos preparar para isso tudo. Exato. A gente tem aqui os artigos sobre desemprego estrutural, dados do setor de tecnologia e até análises de estratégias que governos poderiam adotar. Isso. O nosso objetivo aqui é destrinchar esses pontos, sabe? Tentar entender esse equilíbrio. Empregos que mudam, empregos que somem, empregos que surgem e ver que respostas estão sendo propostas. Ok, vamos mergulhar nisso então. Olha, uma coisa que salta aos olhos nessas leituras é a mudança fundamental. A IA não está só mais lá na fábrica automatizando tarefa repetitiva. Agora ela está chegando no escritório, né? Totalmente. Tarefas cognitivas. Escrita, programação, até atendimento ao cliente. O material cita exemplos claros, tipo jornalismo, direito, desenvolvimento de software sendo bem afetados. É. E o fascinante, que vários documentos apontam, é que muitas vezes não é só substituir, é transformar o trabalho. A IA vira tipo uma assistente, né? Que pode dar um gás na produtividade. Uma ferramenta. E aí, olha que interessante, começam a surgir funções novas. Engenheiro de prompt, que é basicamente o especialista em conversar com a IA para tirar o melhor dela. Uhum. Especialista em ética de IA, para garantir o uso responsável. Curador de conteúdo de IA, até treinador de modelos. Agora, claro, as fontes também dizem profissões que exigem muita empatia, sabe, julgamento moral, estratégia complexa, essas parecem continuar bem humanas, pelo menos por enquanto. Mas aí fica a pergunta, né? Olhando os dados que a gente tem, no final das contas, o saldo é positivo ou negativo? Mais empregos ou menos? As fontes mostram que, assim, é difícil cravar uma resposta agora. Muita coisa está mudando ainda. Se a gente conectar isso com o quadro geral que os documentos pintam, tem uns números que chamam a atenção. Uma fonte cita a projeção do Fórum Econômico Mundial de 2023. Eles falam em 85 milhões de empregos substituídos, mas, por outro lado, 97 milhões criados até 2025. Um saldo positivo, então. Na conta, sim, positivo. Só que o próprio relatório já alerta. Tem um buraco aí de qualificação. Um desafio para essa transição. Aí tem outra análise do Goldman Sachs, também de 2023, que estima que, 300 milhões de empregos podem ser afetados globalmente. 300 milhões? É, e que até 25% das tarefas nos Estados Unidos e Europa poderiam ser automatizadas. Isso pode até aumentar o PIB, mas, o risco é o benefício não ser bem distribuído. Concentração de riqueza. Exatamente. Uma estimativa geral que aparece num dos textos sugere algo como 1,1 empregos criados para cada um substituído. Mas o ponto crucial que todo o material reforça é: essa transição não vai ser suave, não, e pode aumentar a desigualdade. E aqui a análise fica realmente interessante quando a gente foca na engenharia de software. É um caso que o material detalha bem. A transformação ali é muito rápida. Ferramentas como o GitHub Copilot são mencionadas direto. Exato. A IA automatiza uma parte do trabalho, né? Código repetitivo, testes mais básicos, até traduzir código entre linguagens. Mas olha, a arquitetura de sistemas complexos, entender a regra do negócio do cliente, colaborar com a equipe, segurança. A parte mais estratégica. E isso continua sendo muito humano, segundo os especialistas que eles citam. Tem uma pesquisa da McKinsey, que está referenciada aqui, que sugere que uns 20 a 30% do trabalho de engenharia de software pode ser automatizado. Mas, ao mesmo tempo, a demanda geral por esses profissionais deve continuar crescendo. Interessante. E os dados do próprio GitHub sobre o Copilot mostram que 88% dos desenvolvedores dizem que ficaram mais produtivos usando a ferramenta. Então, para a engenharia de software, o cenário que essas fontes desenham é mais ou menos assim. Uns 70% dos empregos sendo transformados, talvez 10, 20% substituídos, principalmente os de entrada, júnior, suporte, e uns 20 e 30% criados em áreas novas, como IA, DevOps, segurança. Parece ser por aí.
Só que tem sinais meio contraditórios nos dados mais recentes que apareceram. A gente vê menções a congelamento de contratação, até demissão ligada a ganho de produtividade com IA. Um artigo fala numa queda de 30% nas vagas online em 2025. E tem um gráfico bem interessante, com dados do Fred, lá do Fed de St. Louis, mostrando uma queda nas postagens de vagas para desenvolvedor nos EURA desde 2022. Uma tendência de queda. E se levanta uma questão importante, e tem um dado mais recente numa das fontes que é, puxa vida, bem revelador. A taxa de desemprego no setor de TI lá nos Estados Unidos deu um salto. Foi de 3,9% para 5,7% em janeiro agora. Passou da taxa geral de desemprego. Nossa. E uma consultoria Junko Associates, que eles citam, conecta isso diretamente à adoção de IA e também a investimentos gigantes em infraestrutura que, olha que paradoxo, ainda não viraram criação de emprego no setor. É um contraponto bem interessante àquelas projeções mais otimistas, né? Com certeza. Então, o que tudo isso quer dizer, né? Juntando essas análises? Fica claro que a gente precisa de estratégia para lidar com essa mudança toda. E o papel dos governos parece central nessas discussões. Sim. O material explora várias abordagens governamentais possíveis, falam de renda básica universal, talvez financiada por um imposto sobre IA, citam até o piloto que teve na Finlândia, programas fortes de aprendizagem contínua, de requalificação, tipo o Skills Future de Singapura, que o governo subsidia a formação das pessoas. Para ajudar na transição. Exato. Ideias como semanas de trabalho mais curta, ou compartilhar o mesmo posto de trabalho, como testaram na Islândia, Bélgica. Fortalecer a rede de segurança social mesmo, seguro-desemprego robusto, saúde desvinculada do emprego. Sim. Criar empregos públicos diretamente em áreas como energia verde, cuidados com a comunidade ou até supervisão dos sistemas de IA. E, claro, parcerias com empresas, novas formas de imposto, tipo um incentivo para IA que coloca o humano no centro, ou aquele imposto sobre robôs que a Coreia do Sul chegou a explorar. Bom, resumindo então o que essas fontes trouxeram para a gente, a IA está, sem dúvida, remodelando o mundo do trabalho. Tem oportunidades claras, né? Produtividade maior, funções novas, mas também desafios bem grandes de transição, de desigualdade. Verdade. Se adaptar individualmente à chave, mas as políticas públicas, parece que, segundo os documentos, são essenciais para uma mudança mais justa para todo mundo. E para a gente pensar um pouco além, talvez a questão fundamental que emerge disso tudo não seja só quais políticas adotar, mas como é que a gente, como sociedade, garante que os enormes ganhos de produtividade que a IA promete vão ser, de fato, compartilhados. Sabe, como evitar que essa revolução aprofunde ainda mais a divisão entre quem consegue se adaptar e quem fica para trás? Uma reflexão importante. É um desafio que vai além da economia, né? Mexe na estrutura social que a gente quer construir para o futuro. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Era da Superinteligência, no YouTube.